concluindo o tempo litúrgico da Igreja do ano. Na próxima semana já estaremos no tempo do Advento. E o tempo do Advento coloca para nós uma atenção e ao mesmo tempo uma memória. Qual é a atenção que começamos a viver? A espera do Cristo que voltará na segunda vez. E depois, uma memória, quando nós nos voltamos para o mistério de Cristo que já veio na sua primeira vida. Então, assim, nós viveremos daqui a alguns dias esta tensão da espera e, ao mesmo tempo, vamos reviver a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, concluímos o ano litúrgico celebrando Cristo Rei do Universo. E quando falamos da realeza de Jesus, não queremos resumir simplesmente no seu poder sobre as coisas criadas, mas também compreender como que o reinado de Cristo deve encontrar seu lugar e realização dentro do coração das pessoas. Assim, então, o reinado de Cristo se estende sobre tudo, mas quer chegar sobretudo ao coração dos homens e das mulheres. E ao refletirmos sobre o reinado de Cristo, devemos compreender o que significa também para nós, porque pelo batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Então a realeza de Cristo nos faz compreender como devemos viver o nosso próprio batismo. Cristo, Rei do Universo. A palavra de Deus vai nos orientando exatamente nesta compreensão. Primeira leitura, livro de Samuel. O que nós vemos? O rei Davi, alguns anciãos do até o rei Davi, reconhecem nele uma liderança abençoada e dada por Deus. O rei Davi se torna um ponto de unidade. Eles vão até a ele porque acreditam que ele possa unir os corações de pessoas. E qual que foi o primeiro ato do rei Davi ao perceber que as pessoas vieram até ele? Fez um ato de unidade com Deus. O rei então, Davi, reúne os corações e reúne todos os corações para colocar-los em Deus. Então são esses dois atos de unidade: unir corações e unir os corações humanos ao coração de Deus. Essa é a realeza do rei Davi. E compreendemos em Cristo. Cristo veio reinar nos corações, unir os corações divididos pelo pecado e fazer que então todos os corações subam até os céus, unindo-se ao coração de Deus. E aí então, meus caros irmãos, para nós, concluindo o tempo litúrgico da Igreja do ano, na próxima semana já estaremos no tempo do Advento. E o tempo do Advento coloca para nós uma atenção e ao mesmo tempo uma memória. Qual é a atenção que começamos a viver? A espera do Cristo que voltará na segunda vez. E depois, uma memória, quando nós nos voltamos para o mistério de Cristo que já veio na sua primeira vida. Então, assim, nós viveremos daqui a alguns dias esta tensão da espera e, ao mesmo tempo, vamos reviver a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, concluímos o ano litúrgico celebrando Cristo Rei do Universo. E quando falamos da realeza de Jesus, não queremos resumir simplesmente no seu poder sobre as coisas criadas, mas também compreender como que o reinado de Cristo deve encontrar seu lugar e realização dentro do coração das pessoas. Assim, então, o reinado de Cristo se estende sobre tudo, mas quer chegar sobretudo ao coração dos homens e das mulheres. E ao refletirmos sobre o reinado de Cristo, devemos compreender o que significa também para nós, porque pelo batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Então a realeza de Cristo nos faz compreender como devemos viver o nosso próprio batismo. Cristo, Rei do Universo. A palavra de Deus vai nos orientando exatamente nesta compreensão. Primeira leitura, livro de Samuel. O que nós vemos? O rei Davi,
alguns anciãos vão até o rei Davi, reconhecem nele uma liderança abençoada e dada por Deus. O rei Davi se torna um ponto de humildade. Eles vão até a ele porque acreditam que ele possa unir os corações de pessoas. E qual que foi o primeiro ato do rei Davi ao perceber que as pessoas vieram até ele? Fez um ato de humildade com Deus. O rei então, Davi, reúne os corações e reúne todos os corações para colocá-los em Deus. Então são esses dois atos de humildade: unir corações e unir os corações humanos ao coração de Deus. Esse é o que realiza o rei Davi. E compreendemos em Cristo. Cristo veio reinar nos corações, unir os corações divididos pelo pecado e fazer que então todos os corações subam até os céus, unidos ao coração de Deus. E aí então, meus caros irmãos, para nós fica bem claro o que devemos fazer. Passamos pelo mundo unidos corações. É isso que devemos fazer. Bem sabemos que nossas atitudes, palavras, o pecado acabam dividindo os corações. Quantas pessoas da nossa convivência vão se afastando? Quantas relações são despedaçadas até por nossa responsabilidade? Então, a realeza de Cristo nos deixa reinar nos corações, atrair todos para colocarmos na vontade de Deus no coração dos nossos irmãos. A segunda leitura falará para nós da revelação de Jesus. No Antigo Testamento, nós percebemos e ouvimos Deus que fala. Vemos as mãos de Deus atuando, mas uma imagem faltava a Deus, um rosto. É Jesus que vai dar rosto. No Antigo Testamento, os profetas revelavam a palavra de Deus. Milagres Deus realizou, então vimos e ouvimos como que a mão de Deus atuava. E o rosto de Deus é Jesus que vai mostrar. Dirá Jesus: ele vê o Pai. E São Paulo mais tarde escreverá: ele é a imagem do Deus invisível. E aí então, ele traduz para nós aquilo que não vemos e ele nos faz enxergar. Também aqui uma consequência para nós: nós fazemos ver o rosto de Deus. Então, nosso modo de agir, nosso modo de proceder, nosso modo de atuar tem que mostrar o rosto de Deus, mostrar às pessoas o rosto de Deus. Maria Teresa de Calcutá refletia dizendo: há muitos que não sabem ler, não podem ler ou não querem ler a palavra de Deus. Que leiam em nós, que somos palavra viva, que as pessoas vejam o rosto de Deus em nós. Quantos há que não participam da Eucaristia, não contemplam o Cristo Eucarístico, que vejam em nossas vidas Cristo resplandecendo? Então, a realeza de Cristo se revela também no rosto do próprio Cristo, que se mostra e quer que também nós mostremos como verdadeiros filhos de Deus. No Santo Evangelho, a festa de Cristo Rei do Universo nos coloca num lugar que para muitos é pouco comum. Imaginaríamos que na festa de hoje caberia talvez a transfiguração, ou caberia um texto que falasse do poder de Jesus Cristo como alguém que realiza milagres. Mas para onde que o Santo Evangelho nos apontou de pouco lugar? Para a própria cruz do Senhor. E ali, a cruz do Senhor é o trono aonde Cristo reina. A realeza de Cristo se torna mais evidente e concreta exatamente no momento da cruz. Ontem à tarde, dizia aos enfermos, eles muitas vezes dizem: olha, eu pude ajudar, eu servi tanto a igreja, na minha família fiz tantas coisas, mas veja como estou, deitado na cama, preso às vontades de outras pessoas, alguns abandonados, outros entregues à má vontade de tantas pessoas. E muitos enfermos dizem:
desde como estou. Olha o que tanto já pude fazer e hoje estou aqui com meus pés e as mãos presas, sem nada poder fazer. Diga a eles: atenção, recordem-se de Jesus, suas mãos pregadas, os seus pés pregados, lá está Cristo. Ele está com muitas pessoas neste mundo enfermos. E Cristo que faz na cruz, Ele, Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Meu querido discípulo e amado, cuida da minha mãe, cuida desse meu discípulo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos eu entrego ao Senhor. Não, violência, zombaria, caçoar, ele recebeu muitas zombarias, inclusive de quem estava ao seu lado, mas Jesus age sempre com amor. Recorde-se que há poucos dias dizia que o humilde é alguém que vence com amor. O humilde sabe lidar com a violência de alguém, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém irrita, quando alguém é violento, como reage? Reage sempre com amor. É por isso que Cristo realiza e deixa claro para nós a sua realeza na cruz, diante de tanta violência, de tanta gente mal parada, como Jesus reage no amor. Então, assim, queridos irmãos, a realeza de Cristo é a realeza do crucificado. Na cruz, ele demonstra o verdadeiro poder, e é este poder que nós devemos ter. Nada do poder das armas, nada do poder da língua, nada de outro poder que possa se opor à vontade de Deus e destruir vidas. Nada desse tipo de poder. O poder de Cristo é o poder que une os corações dos homens ao coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Cristo Rei de universo, Rei de unidade, revela o Pai, um Cristo que reina por amor. E nos voltemos para Maria Santíssima, ela que é a mãe de Jesus, depois atribuiu também o título de rainha, rainha dos anjos, rainha dos profetas, rainha dos patriarcas, rainha dos mártires, rainha de todos os